Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma aula interessantíssima, que é uma aula sobre emoções. Nós vamos começar a falar sobre processamento de cortical e processamento de funções que algumas delas estão na interface de coisas que nós conhecemos bem e outras estão começando a beirar processos ou funções de tão alta ordem que ainda estão em estudo dentro da área de neurociência. Então, essa é uma temática que, apesar de ser antiga, em termos de quanto tempo já vem sendo estudada, é uma temática extremamente interessante. E eu vou ter que dividir essa aula em parte A e B, mas na verdade é um contínuo de aula. Vamos dividir só para não ficar um tempo de aula muito corrido. Então vamos lá. Esses são os assuntos que nós vamos abordar durante essa aula. Tá? Nós vamos tentar diferenciar o que são emoções básicas, explicar seus papéis, descrever o papel do hipotálamo, do sistema límbico. Eu não vou ler o resto aqui não, mas em última instância, tentar entender como é que a gente poderia modelar emoções e quais são os circuitos neurais que estão envolvidos nesse processo da geração das emoções. E se nós temos condições de modelar um circuito geral para todas as emoções, nós vamos ter que modelar circuito emoção por emoção. Então nós vamos mostrar que esse problema não é um problema que nós temos totalmente resolvido, mas o que nós vamos tentar fazer é fazer com que vocês tenham uma noção de como é que o processo de nosso entendimento sobre como é que o cérebro é capaz de amar, de chorar, de sentir alegria, como é que esse processo foi estudado e o quanto que nós sabemos disso até agora. Tá bom? Eu vou começar então com algumas perguntas básicas. A primeira pergunta é, bom, o que é emoção? E se tem alguma forma de diferenciar a emoção de sentimento? Sendo que sentimento talvez fosse aquela expressão mais consciente da emoção, alguma coisa que exigisse, né, processos cerebrais mais superiores. Então, nesse caso, a emoção seria uma coisa mais básica, seria um processo que pode existir em animais que são mais antigos do ponto de vista filogenético, né? Enquanto que o sentimento talvez fosse algo que nos diferenciasse de outros animais. Ou seja, ele era um processo de interpretação consciente das emoções. Então, será que é possível fazer essa distinção? Ou seja, será que eu posso ter um acontecendo sem o outro acontecer? Ou tem o outro acontecendo sem um acontecer? Nós vamos ver isso. Mas essa é uma pergunta interessante e é uma definição importante. A outra coisa que eu acho que é uma pergunta legal é: existem emoções básicas? Elas são preservadas evolutivamente? Em outras palavras, parece que sim, né? Quando eu estou com raiva e eu faço assim e eu mostro os caninos, eu já vi cachorros fazendo isso. Muitas vezes a gente olha para um outro bicho, um outro animal e fala, ele está sentindo medo. Como é que você olhando para um bicho você acha que ele está sentindo medo? Muitas vezes o tipo de movimentos faciais que esse animal faz são muito semelhantes ao que você faz quando está com medo. Então a gente identifica nele porque, do ponto de vista de filogenético, do ponto de vista evolutivo, essas talvez sejam circuitos muito preservados. Talvez seja uma razão para isso, né? Uma pessoa que tem medo de algo e é justificado esse medo, ela evita fazer aquilo e com isso ela pode se evitar se colocar em situações perigosas. Uma pessoa que ama fazer algo e aquilo faz bem para ela, então ela tem maior chance de sobrevida por ir atrás daquilo para se alimentar ou até sexual ou para ingestão de água e etc. Então, talvez ele possa nos aproximar de coisas que a gente precisa e nos afastar de coisas que a gente não precisa. Então, existem essas emoções básicas, ou seja, tem alguma coisa que é preservada evolutivamente em todos os animais? Quais são os circuitos neurais envolvidos na emoção? Ou seja, agora vem uma parte interessante. Né? Como é que o nosso cérebro processa e trata isso? Como é que nós tratamos a emoção? Existe um modelo para a emoção? Ou seja, eu posso dizer que não, tristeza funciona dentro do seguinte modelo, alegria funciona dentro do outro. Ou, não, todas as emoções funcionam dentro do modelo de ou é uma coisa punitiva ou é uma coisa que traz algum ganho. Ou é uma coisa que nos aproxima de algo, ou é uma coisa que nos afasta de algo. Será que existe algum modelo que eu poderia encaixar todas as emoções? Ou nós vamos ter que tratar delas separadamente? E quais são, obviamente, as áreas neurais que mexem com cada uma? Talvez tenham áreas neurais diferentes para tratar com emoções diferentes. A pergunta que eu tenho aqui é se essas emoções são processos dissociados da cognição, né? Em outras palavras, o que eu estava colocando antes talvez essas emoções básicas, são algo muito parecido como reflexos, né, viscerais, alguma coisa que é um reflexo parecido com um reflexo visceral. Ela gatilha dado um estímulo, ou seja, eu não sei exatamente porquê, mas eu vejo um leão, eu fico taquicárdico. E outras respostas, então, o processo do sentimento ou funções superiores poderiam até modular
essas sinapses que estão gerando essas respostas viscerais ou tal. Mas elas modulam ela, mas elas assim não evitam que elas sejam evocadas. Então, nesse sentido, essa última pergunta teria o seguinte: a memória só acontece quando eu tenho uma certa relevância emocional? O que eu quero dizer quando se eu não tenho algo que não me faça prestar atenção nele, e eu só presto atenção se aquele negócio me deixa alegre, ou triste, ou excitado, ou alguma coisa, se eu não prestar atenção, se eu não tiver uma emoção associada, é possível eu gatilhar o processo de memória e guardar algo? Se o negócio for totalmente tedioso, é possível eu modificar meu cérebro? Ou a mudança do meu cérebro é dependente de eu ter emoções? E o contrário é verdade. Será que eu posso ter medo de alguma coisa e falar assim, por que você tem medo? Eu falo, não sei. Eu não consigo evocar essa memória. Eu não tenho uma memória explícita daquele medo. Mas eu tenho alguma modificação de alguma memória implícita que fala, ó, isso aqui não é bom para mim. Eu não sei exatamente porquê, mas não estou gostando disso. É mais ou menos a ideia de... A emoção seria quase que como, nesse caso, uma intuição sua, do tipo, eu não sei porque que eu não quero fazer isso, mas, nossa, eu estou com medo de fazer. Mas por que você está com medo? Não sei explicar. Então, talvez esse seja a emoção sem o sentimento. Você sabe que você está com medo, etc., mas você não sabe exatamente por quê. Então, você não consegue evocar a memória daquele processo. Então, você tem a emoção, desculpa, você tem o sentimento de medo, mas ele está dissociado do processo de memória. Será que isso é possível? Então, nós vamos ter que procurar casos disso, né? Olha, eu queria começar aqui com uma definição do Kevin e do James, né, do Kevin Ochsner e do James Gross, que eu acho que essas definições são importantes, mas ele começa com uma ideia de que ela envolve mudanças em múltiplos sistemas de respostas. Então, é experiencial, é comportamental, é periférico, é fisiológico. O que ele quer dizer com periférico e fisiológico? Aumenta a frequência cardíaca, acontecem coisas, a minha pressão arterial sobe, coisas que você não controla voluntariamente. Existe um processo desse que é uma ativação de sistemas fisiológicos, e essa seria associada à emoção. E ele fala o seguinte, essas emoções são diferentes de estado de humor. Não é que eu estou alegre, ou eu estou triste, não, eu tenho um ato de tristeza, uma emoção de tristeza, uma emoção de alegria, é algo que é gatilhado por um gatilho muito identificado. Ou seja, eu sei exatamente o que causou aquilo. Eu vi uma nota de 100 reais no chão, isso me deixou feliz. E isso não quer dizer que eu estou feliz. Não, eu fiquei alegre porque eu vi a nota. Então, alegre é emoção. O estado de humor que eu estou nele não é emoção, não seria emoção. Então, a outra coisa seria, esse item C aqui, só um segundo que travou meu... Aqui, pronto. Podem ser respostas não aprendidas a estímulos com propriedades aversivas intrínsecas. Ou seja, essa é a história de você ver algo que você te causa medo independente. Eu vejo um leão, eu vejo um barulho muito grande, me assusta, eu fico com medo daquilo. Então, essas coisas são... O fogo, eu aproximo, eu sinto queimar, eu tiro a mão, e o queimar e essa dor me dá medo e é aversivo. Ou ela pode ser algo aprendido, ou seja, eu posso fazer alguma coisa do tipo, olha, toda vez que você pegar o copo azul que é do papai, mamãe vai te dar um tapa. Então, daí para frente na sua vida, você nunca mais usa copo azul. Mas não porque você tinha um medo intrínseco a ele, é porque você aprendeu. Então ele fala, essas emoções podem ser tanto uma coisa que faz parte de um circuito que você nasce com ele, seria um processo mais filogenético, mas também tem uma componente aqui que é de um processo ontogênico, que você pode aprender com experiências vividas, né? E essa parte aqui, que eu acho que é interessante, é que ela pode ter processos de avaliação de múltiplos estímulos, com vários objetivos, que dependem de vários sistemas neurais. Então, isso aqui é o seguinte, eu olho, vejo um urso, o urso começa a grunhir lá longe e isso chama a minha atenção. Imediatamente eu fico um pouco taquicárdico, aumenta a minha pressão, mas de repente eu noto que no lugar que eu estou, o urso não consegue me atingir. Eu estou dentro de uma cabana, dentro da janela, então se eu agachar e ficar quietinho, aquele urso não me atinge. Então a minha resposta não é de fugir, é só de agachar. Agora vamos supor que eu estou perto do urso e de repente o urso aparece do nada e não tem nada entre eu e ele.
a minha reação pode ser totalmente diferente. Eu posso até tentar querer correr. Ou então eu lembro de uma aula que eu tive no National Geographic ou em algum lugar que fala, quando você estiver numa situação dessa, fica quieto, fica imóvel, que a sua chance de sobrevida é maior. Então agora eu começo a usar experiências de memória, etc., para modular o comportamento. Mas entenda, uma coisa comum a todos esses casos é eu começo com uma taquicardia e uma sudorese, eu fico com medo. E eu sei que eu estou com medo, e eu sei que o meu medo é justificável. Mas aqui está mostrando que eu posso ter processos de avaliação sobre como expressar esse medo de formas totalmente diferentes. Em alguns casos, quando eu estiver dentro de casa e todo quietinho, quando eu perceber que eu não estou sofrendo risco nenhum, pode até ser que eu deixe de ficar taquicárdico e deixe de ficar sudorético. Né? Bom, uma coisa eu acho que todos os psicólogos vão concordar. Nós estamos falando de, basicamente, emoção, ela envolve três processos. Uma reação fisiológica a um estímulo. Eu tenho alguma coisa que aumenta hormônios, ACTH no sangue, eu tenho adrenalina circulando, eu tenho um aumento da condutância da pele, porque eu começo a suar. Eu tenho taquicardia, eu tenho um aumento da pressão arterial, eu tenho várias reações autonômicas que estão relacionadas a esse estímulo. Algumas delas podem ser até de controle de musculatura, ou seja, a minha face pode mudar, como tem nesses exemplos aqui, ó, esse quadro aqui do Dahmer, do Honor Dahmer, ele mostra várias pessoas com várias expressões, ou seja, pode até ser que você tente esconder, mas vamos supor que a sua sogra ofereça para você uma comida. Só que é uma comida ultra nojenta que ela aprendeu, sei lá, em algum país exótico qualquer. E essa comida, quando ela apresenta, você imediatamente faz uma cara de nojo. Aí depois, o seu cérebro fala, nossa senhora, se a minha sogra perceber que eu estou com nojo, isso pode ser um problema enorme para o meu casamento. Então aí você chega e... Ou para o meu namorado, né, que seja uma namorada. Aí chega e eu inibo essa resposta de nojo. Então, por uma fração de milissegundo, por uma fração de segundo, né, 200, 300 milissegundos, eu faço, e depois eu volto, que delícia. Aí eu respondo de uma forma diferente. Então, essa resposta fisiológica inicial, todo mundo concorda que ela existe, e nós concordamos que existe uma resposta comportamental secundária, inclusive com movimentação da face, etc., que pode ser uma curto prazo, porque ela tem menos sinapses para acontecer, e depois quando eu tenho uma sensação, ou seja, eu tenho uma percepção consciente dessa emoção, eu posso transformar isso num sentimento e aí eu posso mudar até minha resposta motora. Então, um conjunto de respostas fisiológicas subjacentes, essas respostas comportamentais básicas e necessárias à sobrevivência dos animais. Óbvio, né? Tenho medo, não faço tal coisa porque provavelmente aquilo vai me matar mesmo. Então, ter medo de algo é uma coisa importante para você assim, se manter vivo e ter prole fértil e repassar seus genes para frente. Então aqui basicamente eu tenho os dois sistemas, que seria um processo que seria um sistema, algo sistêmico, né? A parte do sistema que seria sistêmica, que é resposta endócrina, autonômicas, musculares da face, etc., que seriam essas emoções básicas. E há uma parte mais de alto nível, que seria a parte encefálica, né, do encéfalo, que é mudanças do estado de alerta, eu presto atenção em algo, minhas funções cognitivas mudam, eu posso até começar a gravar eventos que eu não gravava antes. Então vamos lá, eu vou manter, né, um esquema nessa aula que eu vou tentar seguir um roteiro de como que esse processo todo foi estudado ao longo dos anos. Tá? Então nós vamos começar com um primeiro caso que é do Phineas Gage, que está aqui em torno de meados de 1800, né? E logo depois eu vou falar sobre essa publicação desse livro aqui, do Charles Darwin. Mas esse Phineas Gage, ele foi um caso que foi descrito por um médico, né, que chamava John Harlow. E o que aconteceu é que ele estava trabalhando numa ferrovia e a função dele na ferrovia era ele explodir montanhas para a ferrovia passar. Então ele ia lá, cavava um buraco, botava pólvora, socava o buraco, acendia um pavio, corria, explodia, a rocha quebrava no meio e ele passava a ferrovia ali. Numa dessa aí ele socou, saiu uma fagulha, a rocha explodiu, furou o lado esquerdo do rosto dele, explodiu o globo ocular todinho esquerdo, estourou essa região frontal do cérebro. Né? Então, você dá uma olhada aqui na imagem,
O osso frontal foi destruído. Boa parte do córtex frontal, pré-frontal e ópito frontal e ventro lateral dessa região frontal foi totalmente destruída. E aqui está até a reconstrução depois. Ou seja, eles fizeram um bom trabalho em botar de volta, acharam os pedaços de osso, colocaram lá e o osso até deu uma soldadinha. Mas isso foi o que aconteceu com ele. Essa reconstrução aqui foi feita pela Hannah Damasio, em Iowa. E ela fez até isso aqui enquanto ela estava trabalhando em Massachusetts, em Boston. Mas ela é esposa do Antônio Damasio, que vai ser muito importante, vocês vão ver que nós vamos mencionar ele durante essa aula. Mas, em última instância, o que é interessante sobre esse caso é que quando esse tipo de processo aconteceu, o quadro do Phineas Gage foi um quadro clínico, não que ele ficou menos inteligente, ele continuava conseguindo responder cognitivamente a várias coisas, lembrava de várias coisas, mas uma das coisas que ficou interessante na vida dele ele deixou de ser o Phineas Gage. Ele começou a ser pouquíssimo sociável, ele começou a investir em projetos. Eu vou fazer alguns comentários aqui que vão ser jocosos, né? Assim, mas é mais no intuito de vocês entenderem o que seria esse quadro clínico. Mas ele estava num barzinho lá, aí de repente ele tira as calças e começa a mijar no barzinho. Aí o pessoal fala, o que você está fazendo aqui? O que você está mijando no chão? Aí ele, eu estou fazendo isso porque eu sou livre, eu posso mijar onde eu quiser. Uma meia dúzia de bêbado que estava com ele, ouvindo ele falar, começou a mijar até junto com ele. Mas o fato ele não tinha noção que não era aceitável aquele tipo de comportamento. Ele não tinha noção de como é que o outro olharia para ele e veria que aquilo era um comportamento que ele deveria ter inibido, ele deveria ter inibido aquele comportamento. Mas ele não fez isso. Então, nessa hora, coisas que estavam altamente relacionadas à alma começaram a ficar fortemente relacionadas a regiões do cérebro, porque foi exatamente pela destruição dessas regiões que ele teve esse comportamento. Começou a ficar muito agressivo, teve um comportamento mais agressivo, ele começou a não conseguir fazer investimentos ou previsão de coisas que eu posso perder um pouco agora para ganhar depois. Então ele olhava para um determinado projeto totalmente maluco, como, sei lá, um descascador. Eu tenho uma máquina que vai desentortar a banana, descascar a banana e entregá-la do outro lado. Aí um cara chega e fala, Phineas, vamos investir nisso? Me dá $1 milhão seu, eu vou dar R$2 meu e a gente faz essa máquina de descascar banana. Aí o Phineas, vamos lá, bola pra frente, esse negócio vai dar certo. Aí, pô, que loucura é essa, filho? Você realmente vai investir nisso? Quem é que vai usar um descascador de banana? Pô? É tão fácil. Ninguém vai comprar uma máquina dessa. Não vai sim e tal. Aí ele vai e entra num esquema desse e perde dinheiro. Então esse foi um cara que não conseguiu segurar empregos depois. E ele era um líder de grupo enquanto ele trabalhava na ferrovia. Então vamos botar o seguinte, várias coisas mudaram do ponto de vista emocional dele, a capacidade de relacionamento social dele, e tudo isso veio com esse tipo de acidente que aconteceu aqui e envolvendo uma região do cérebro, que é essa região óptofrontal. A parte legal é que na descrição que o professor John Harlow faz, esse crânio está até em exposição em Boston. Se você for lá em Longwood e você for dentro da Harvard Medical School, você vai ver esse crânio exposto lá. Mas o que o Harlow descreve olha, eu perguntei, ele não chegou sequer a não ficar consciente, mesmo com metade do cérebro dele, ou sei lá, 1/5 do cérebro dele explodido para fora do crânio. Ou seja, ele chegou conversando, ele falando, olha, doutor, eu não sei o que aconteceu comigo, eu estava mexendo lá nesse negócio, explodiu o cano, inclusive eu não estou enxergando muito bem do meu olho esquerdo. Aí o doutor, você perdeu o seu olho esquerdo sumiu, você está faltando um pedaço do cérebro. Ele mas eu acho que eu estou bem. Aí o doutor, como é que você chama? Phineas Gage. Qual que é o nome da sua avó? Qual que é o nome do seu pai? E ele ia lembrando de tudo. Então, aparentemente, ele não estava com problema cognitivo nenhum. Eu fico até imaginando a cara desse Dr. Harlow aqui, falando, pô, realmente parece que o cérebro não serve para nada. O cara acabou de perder, sei lá, 1/5 do cérebro dele e aparentemente não fez diferença nenhuma. Mas a longo prazo isso se mostrou inverdade. Ele teve grandes déficits nessa história. E eu vou falar agora sobre um outro caso, bom, então esse e o caso do Darwin. Esse caso do Darwin, ele publicou, todo mundo conhece essa história do Darwin, né, que é de ter escrito o livro, né, da origem das espécies, que na verdade eu acho que o nome do livro completo é A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural
ou preservação de raças mais favorecidas na luta contra a vida. Esse é o título completo, mas como ninguém decora esse título, a não ser professor universitário, a gente fala Origem das Espécies. Mas ele escreveu um outro livro importante, que é esse livro aqui, das expressões das emoções em homens e animais. E esse é um livro interessantíssimo, porque o que ele estava falando é que existia várias expressões de animais que estão aqui, né? E essas expressões de animais, expressões de gente, né? São muito semelhantes a certas expressões de animais. Ou seja, pessoas com certos rostos de raiva e agressividade, tem um paralelo muito interessante com certos rostos em animais. E a gente tem certas expressões clássicas. Se você der uma olhada aqui, tem algumas expressões clássicas. Eu não vou apontar qual que é qual, mas eu espero que vocês reconheçam. Tem uma expressão aqui que é de alegria, outra que é de tristeza, outra que é de raiva, outra que é de susto, outra que é de nojo, outra que é de medo. Então, eu falei 6 aqui, né, para mostrar essas básicas. Tem um professor aqui que influenciou muito o trabalho do Darwin enquanto ele estava escrevendo isso, que é um cientista que era Duchenne, de Bolonha, né? E esse Duchenne, ele foi mostrando que em vários pacientes, e tinha um paciente dele que tinha um problema de anestesia, né, de perda de sensibilidade no rosto, e ele usou esse paciente para poder fazer estimulação elétrica no paciente e tentou evocar assim, o que seriam as contrações musculares que gerariam caras de riso. E o que ele observou é que ele conseguia estimular e gerar coisas próximas, mas não exatas. O que ficou muito claro ele chegava muito próximo de gerar uma cara de medo, uma cara de alegria, estimulando os pares específicos de músculo. Mas a parte interessante é que, e depois vai ficar claro isso, mesmo quando a pessoa está tentando fingir um sentimento, ela não consegue voluntariamente estimular corretamente aqueles pares que seriam estimulados num sentimento genuíno, numa expressão genuína de medo. Inclusive, atores trabalham muito para poder evocar memórias que são expressões genuínas de medo, para poder ficar com a cara de que seria a correta de medo. Ele escreveu um livro, então, esse Duchenne, né, que seriam os mecanismos da expressão facial em humanos. E esse livro, né, que é de 1862, eu acho. Esse livro de 62 foi escrito antes do de Darwin, que foi 1873, que obviamente é depois da Origem das Espécies, que é de 59. Então, assim, esse trabalho dele influenciou muito o Darwin em tentar achar alguma coisa que tinha algo de primário, de básico, e que valeria para todas as espécies, né? E eu acho que esse é um trabalho interessante, que foi uma primeira tentativa de buscar uma noção unificada, um modelo unificado para tentar entender emoções. Será que eu poderia entender as emoções de uma forma A ou B? Então vamos lá. Nessa busca de um modelo unificado, uma das coisas importantes sobre o modelo unificado era alguém começar a bolar uma teoria ou alguma forma que eu poderia organizar as emoções ou compreender as emoções. E um dos primeiros foi foi William James, né? E um outro cara chamado Carl Lange. Inclusive, eles descobriram isso separadamente, com teorias muito semelhantes, mas em lugares muito diferentes. É engraçado que isso acontece com uma certa frequência em ciência. Mas eles descobriram essas coisas, ou vieram com essa sugestão de ideia separadamente. Então, isso ficou conhecido como teoria de James Lange. Opa, peraí só um pouquinho. Essa teoria de Lange, né, de James Lange, foi a proposta inicial, e eu acho que uma das frases que caracteriza ela é uma coisa mais ou menos assim: a ação parece seguir a emoção. Ou seja, parece que primeiro eu tenho a emoção, eu tenho uma resposta fisiológica, e depois eu ajo porque eu senti essa resposta fisiológica. Então, assim, base do processo dele era que, como a ação precede a emoção, na realidade, a ação e a emoção até andam juntas. E você poderia regular a ação, né, que você está tendo, já que ela está sob nosso controle voluntário, de tal forma a regular secundariamente a emoção. Mas a ação
acontece depois da emoção, ela segue a emoção. Então essa é uma frase de uma citação do Lange que ficou razoavelmente famosa. Vamos tentar entender aqui o que era a teoria dele. A teoria dele é que tinha um estímulo emocional, esse estímulo emocional entrava e ele geraria, então como é que aconteceria? Ele geraria uma resposta corporal. Esta resposta corporal é que iria para o córtex e subiria, e aí que você teria a sensação de medo. Então a ideia dele é, o estímulo emocional acontece, eu fico taquicárdico sudorético, percebo que eu fico taquicárdico sudorético, e é por isso, com essa percepção, que eu vou para a córtex superior e eu sinto a sensação. Então, em outras palavras, como ele usou o caso do urso, né, e ele usou realmente essa analogia do urso acabou seguindo todas as outras teorias depois. Todo mundo usa urso para explicar essa história. Mas uma pessoa vê o urso, ela vê no urso, as expressões fisiológicas acontecem. Aumento de pressão arterial, taquicardia, sudorese, aumento de hormônios em circulação relacionados à experiência de medo e etc. Uma vez feito isso, isso vai para o córtex. Indo para o córtex, aí eu tenho o sentimento de medo. Então, emoção precediria o sentimento nessa jogada. E um outro cara que começou também a bolar uma ideia de como é que poderia funcionar é esse Mills aqui. Esse Charles Mills, ele começou a bolar ideias de que talvez houvesse uma certa especificidade nas emoções de um lado do cérebro com relação ao outro. Então, o lado direito seria responsável por processos de emoções e pensamento intuitivo e coisa que vale, enquanto que o lado esquerdo seria mais analítico, mais racional e etc. Toma muito cuidado com essas generalizações, mas tem alguns dados interessantes que mostram que talvez exista um certo grau de especialização. Eu botei aqui os 2 artigos principais dele, né? Você pode observar que ele escreveu isso em 1912, né? Mas eu acho que uma das coisas que fala a favor dele, eu não sei se vocês já viram, mas tem fotos de vários políticos, de várias pessoas, que quando elas riem ou quando elas têm uma emoção genuína, ela sorri a gente fala que sorri de canto de boca. É que ele só ri de um lado e faz. É como se essa parte do sorriso fosse controlada por esse lado do cérebro. Então, ela gera uma resposta genuína de riso. Enquanto que essa parte é controlada pela parte analítica, né? Que controlaria aqui, que seria a parte esquerda. A minha imagem para vocês está invertida. Mas aí a parte, assim, direita do seu corpo não expressaria o riso. A parte que expressaria o riso fosse outra. Agora, obviamente, se o troço for muito engraçado, aí os 2 lados são recrutados e etc. Mas se o troço for mais ou menos engraçado, ou você estiver tentando camuflar, o lado que você consegue camuflar menos seria o esquerdo, porque a área dominante da resposta emocional seria a direita. Então, essa seria a teoria do Mills sobre como é que a emoção estaria organizada no cérebro. Então, uma vez feito essa ideia do Mills, veio aqui agora um cara que falou o seguinte: olha, muito provavelmente essa ideia do Lange, do Carl Lange e do William James está errada. E ele falou que essa ideia estava errada baseada em algumas coisas. Então vamos falar. Aqui estão as coisas que ele se baseou. Primeiro, ele observou que se você separasse as vísceras do resto do cérebro, ele não prejudica o comportamento emocional. Em outras palavras, mesmo o animal não sentindo, entenda bem, ele não sentindo que ele ficou taquicárdico, sudorético, etc., ele ainda pode ter uma reação de raiva, de medo, de coisa que o vale, né? E essa foi uma coisa interessante. A outra coisa que ele colocou é então ele usou isso, né? O Walter Cannon e o estudante dele, era um estudante dele, o Bard era um estudante de pós-graduação dele. Então, e o Philip Bard, o que ele falou é que, olha, provavelmente o Lange está errado porque isso acontece. A outra coisa que ele falou é a atividade corporal ou autonômica, ela não tem níveis suficientes de detalhamento para diferenciar a emoção A, B ou C. Ou seja, se eu só sei que eu estou com medo, se eu só sei que eu estou alegre, pelo que acontece em termos de frequência cardíaca, pressão arterial, olha, não tem uma riqueza tão grande no arsenal dessas diferenças de manifestações autonômicas que justificaria o gigantesco arsenal de diferenças nas emoções sentidas. Então ele falou, esse é um segundo argumento pelo qual não pode eu só sentir
depois que a emoção aconteceu. Eu só tenho o sentimento depois que a emoção aconteceu. E ele falou que as mudanças emocionais, ou seja, dessas coisas endócrinas, por exemplo, elas são lentas demais, ou seja, demora demais a esse processo efetivamente aumentar a quantidade de adrenalina circulante no sangue, etc., para eu só depois disso sentir que eu estou com medo. E as respostas de coisas que davam medo, não sei o quê, pareciam ser bem mais rápidas do que eu era capaz de detectar essas mudanças dessas variáveis fisiológicas neurovegetativas, né? Então esse era outro argumento que ele usou. Eu acho que o último argumento dele, que é esse aqui do final, né, que a atividade artificial moral, se eu injetar alguma coisa dentro da condição, se eu for lá e injetar adrenalina e eu fizer a sua pressão arterial e frequência cardíaca subir, ela não é suficiente para gerar emoção. Então, assim, o que ele estava tentando mostrar é que, olha, o processo de gerar os comportamentos relativos ao medo, eles devem estar dissociados de eu necessariamente ter que interpretar essas emoções. Eu vou mostrar aqui para vocês que tem vários furos nesse raciocínio dele. Mas depois vocês dão uma ligada aqui. Mas uma das coisas interessantes que ele fez ele pegou um animal e fez um corte no animal e deixou para o lado de cá toda a estrutura cortical e preservou daqui para baixo. Aqui está o infundíbulo, né? Aqui está o hipotálamo e aqui está a porção posterior do hipotálamo. Né? Quando ele faz esse corte, se você manda o animal ter uma resposta de raiva, esse animal tem uma resposta de raiva perfeita, totalmente coordenada. Ele agride, ele mostra os dentes, ele tal. Então ele tem uma resposta totalmente coordenada, mesmo sem essa parte cortical. Aí você vai e faz um corte um pouco mais para cá. Ele ainda tem a resposta coordenada. Se você faz um corte depois, ou seja, um pouquinho anterior aos corpos mamilares que estão aqui, né? O que vai acontecer é que agora a resposta é bloqueada. Ó, isso aqui meio que, na opinião tanto quanto do Bard, né? Do Conan Bard, do Cannon Bard, do Cannon e do Bard, desculpa, que esse seria um argumento assim que destruiria a hipótese de James Lange, né? Então, na verdade, eu vou explicar para vocês que não é bem assim. Mas ele fez esses experimentos dele, realmente. Então a hipótese dele era, o sinal emocional entra e ele tem o relé dele no tálamo. Então, e isso, assim, anatomicamente, ele tinha, nessa teoria de Cannon-Bard, os dois sabiam que o tálamo funcionava como um relé somatosensório. Então, as informações batiam no tálamo e depois iam para a córtex visual, córtex auditiva, etc. E tinham várias informações viscerais que utilizavam o tálamo como relé. Então, ele mostrava que o troço batia no tálamo, do tálamo tinha uma projeção para o hipotálamo e gerava as respostas autonômicas. Em paralelo, enquanto isso aqui estava descendo, entenda, na teoria do James Lange, esse negócio tinha que voltar para depois eu ter a sensação de sentimento, para depois eu ter a sensação de medo. Então, era 1, 2, 3 e 4 indo para cima. Agora não. Agora o estímulo emocional vem para cá, 2 já vai direto para o sentimento. Ele pode vir para cá e ir para o sentimento, pode vir para cá e ir para o sentimento. Em outras palavras, essa organização propunha um funcionamento paralelo daquilo que gerava as respostas autonômicas e aquilo que gerava as respostas comportamentais de agressão, de medo, de etc. Então, nesse caso, essa teoria era razoavelmente diferente. Ou seja, enquanto que agora eu vejo o urso, eu vejo que o urso é um problema, eu sinto mesmo, tenho a expressão fisiológica do medo, ao mesmo tempo, em paralelo, que eu tenho a experiência emocional cortical do medo. Então, nesses dois casos, o sinal subiria para cá e faria isso paralelamente. Essa era a diferença da teoria do Cannon-Bard para o Lange. Eu queria levantar algumas coisas aqui. E essas coisas que eu queria colocar, primeiro, essas respostas fisiológicas não são distintas o suficiente. Nós acabamos mostrando que elas são. Assim, existem várias respostas. Tem um trabalho do Paul Ekman exatamente sobre isso, que ele pode mostrar que existem várias dessas respostas a ideia do Cannon-Bard, que o sistema simpático era ativado tudo ou nada, ou 880, essa ideia meio que foi por água abaixo. A ideia, por exemplo, que se eu injetasse alguma coisa em circulação, que isso não gerava uma resposta comportamental emocional, também foi
pro saco isso aí, porque se você pegar e injetar, por exemplo, colicistoquinina endovenosa, o cara tem um ataque de pânico. Ele percebe aquilo como sendo alguma coisa que ele está assim para morrer, ou seja, ele ficou com medo absurdo. Então, também não era bem verdade isso. Parte da transecção do cérebro abaixo elimina a expressão. O que o pessoal mostrou é que se você fizer algumas dessas transecções e você evitar esse feedback dessas expressões fisiológicas, o que acontece é que você tem respostas emocionais motoras menores. Ou seja, aparentemente, esse feedback influencia sim nas respostas motoras. A ideia que ele não influencia 880 também estava errada. Deixa eu deixar isso claro. Isso não quer dizer que o James Lange estava certo. Isso também não quer dizer que o Canon Barth estava certo. Isso quer dizer que talvez não seja nenhum extremo de que a parte de baixo das emoções não influencia a parte cognitiva e nem o contrário. É que eu preciso única e exclusivamente das respostas de baixo, caso contrário eu não tenho as respostas motoras ou comportamentais relacionadas às emoções. Mas, e isso aqui é importantíssimo, eu acho que uma das gigantescas contribuições que eu vejo pouca gente mencionar do Conan Barth na teoria dele primeiro, ele introduziu para nós a ideia de que pode haver um processamento paralelo. Eu acho que essa ideia do Conan Barth foi espetacular. Ele falava o seguinte: as emoções podem agir paralelamente sobre circuitos diferentes. Os circuitos, depois nós vamos ver, e esse talvez foi o erro do Conan Barth, eles podem continuar influenciando um ao outro durante o processamento paralelo, mas eles podem ser processados de forma paralela. A outra coisa que eu acho que foi importantíssima nele é que ele trouxe como um pedaço importante do processo o hipotálamo. O hipotálamo passou a ser uma área cerebral muito importante para a expressão desses comportamentos motivacionais. E essa relevância trazida para o hipotálamo, ela vai ter impactos gigantescos em todas as teorias que vão ter aí para frente. Então, acho que esse é outro negócio interessante. E o terceiro e último, que eu acho que, assim, talvez o mais importante contribuição do que o Conan Barth fez foi ele começou a utilizar modelos animais para mimetizar emoções humanas. Entenda? Esses trabalhos do Lange, etc., eram baseados em dados de pacientes, um monte de coisa, mas ele não fez testes experimentais. Quando você pegou agora modelos animais para mimetizar e falou, esse animal está tendo uma agressão, o comportamento de agressividade dele é igual ao comportamento de agressividade de um ser humano para com o outro. Mas eu estou induzindo isso num rato, eu estou induzindo isso num gato, eu estou induzindo isso, nesse caso aqui era gato, tá? Mas eu estou induzindo isso num animal. Essa ideia de usar modelos animais é fantástica. E não só isso, mas a ideia de utilizar experimentos de lesão. Ou seja, eu acho que a área tal está envolvida com esse tipo de emoção, eu leso ela, eu tiro ela da jogada. Se eu tirar ela da jogada, muito provavelmente, se ela influenciar na resposta, ela está envolvida com a emoção. Caso contrário, ela não está envolvida. Então, eu diria o seguinte, apesar dele não ser bem assim, e ele está errado em algumas coisas aqui, a contribuição dele é inegável para esse mundo das emoções, né? E eu queria falar rapidamente sobre o hipotálamo e emoções, e para isso eu vou ter que mostrar para vocês algumas coisas. Aqui estão as lesões, né, que o Conan Barth fizeram, separando essa região aqui do hipotálamo anterior, do hipotálamo posterior e depois do hipotálamo como todo, do resto das estruturas de tronco. Mas o hipotálamo está envolvido em muito mais coisas do que só agressão. Mas olha que interessante os experimentos que vieram depois. Esse aqui são os experimentos do Flynn. E esses experimentos do John Flynn, eles são muito interessantes. Ele está implantando eletrodos em regiões específicas do córtex. Observe que esse animal, na hora que ele inicia a estimulação elétrica, ele ataca esse aqui, né? Mas entenda, ele não está atacando para morder ele está meio que com um ataque defensivo. Se você mudar a posição do eletrodo e estimular eletricamente outra área, o tipo de ataque muda. Entenda que esse cara aqui está bem, ele está lá brincando com as coisinhas dele e de repente iniciou a estimulação elétrica. Ele entra num ataque para morder, para comer. Ele entra num ataque para poder matar o bicho. Então, são tipos de ataque diferentes. E na hora que você desliga, ele esquece, inclusive, que estava atacando. O que eu estou querendo dizer com isso, esses trabalhos do Flynn, tá, são importantes. Aqui tem uma foto dele, né, do John Flynn, com a esposa dele, a Hulda. Ele era da Yale University, fez um trabalho maravilhoso na vida dele. Bom,
não cabe falar sobre isso agora, mas esses trabalhos que ele publicou na década de 60 foram trabalhos seminais, eu acho, na minha opinião, porque eles mostraram que áreas diferentes do hipotálamo poderiam gerar comportamentos de ataque ou comportamentos defensivos. Entenda? Esse bicho aqui não está tentando atacar o rato, mas ele está atacando para o rato não chegar para atacar ele. Então é um tipo de ataque defensivo. E essa aqui é uma estimulação do hipotálamo medial, enquanto que essa aqui, o hipotálamo lateral, é uma estimulação de ataque ofensivo. Então ele foi mostrando que parecia que o hipotálamo estava relacionado à expressão comportamental de vários desses comportamentos motivacionais. Isso aqui agora é bem mais moderno, tá? Mostrando que é uma luva. Aqui tem uma luva. Então, olha só, quando ele estimula a área do cérebro, e você consegue ver que ele está estimulando por uma luzinha que ele está atacando, tem um sinal aqui que é o indicador disso. Mas assim, aqui numa situação, só para mostrar que ele, um dele briga com o outro. Se tem um cara que foi colocado na gaiola dele e é um intruso, né? O cara vai lá e ataca o intruso. Ele vem por trás e ataca o intruso. Então, nesse caso, essas aqui são estimulações elétricas de áreas específicas do hipotálamo que fazem ele ou atacar por trás e é um ataque de intruso, ou ele atacar diretamente, ou ele entrar em briga. E isso, hoje, nós temos uma capacidade de acionar tipos neurais específicos dentro da estrutura hipotalâmica. Porque com a estimulação elétrica a gente acabava estimulando algumas áreas que a gente não queria estimular. Mas com esse tipo de estimulação optogenética, eu não vou ter tempo de explicar essa técnica aqui, mas a gente foi capaz de fazer coisas bem melhores. E o hipotálamo não é só agressão, tá, gente? Assim, se você der uma olhada em outras coisas que o hipotálamo faz, aqui tem um comportamento do hipotálamo que é um comportamento para bebê. Então, quando ele começa a estimular o bicho, e ele estimula uma área específica, botou a luz, o bicho vem e começa a beber. Olha que interessante, na hora que ele para de estimular o cérebro do círculo, e ele vai falar que vai desligar aqui, quando ele para de estimular, o bicho para de beber. É impressionante. Então, assim, isso aqui mostrou que você consegue basicamente ligar e desligar coisas, né? Você consegue ligar e desligar coisas no hipotálamo. Esse aqui de baixo é a mesma coisa, só que para comer. Não sei se está dando para ver, mas o laser está on agora. Quando você liga e estimula essas células do hipotálamo, especificamente desse animal, ele começa a comer. Na hora que ele desliga aqui, ele larga a comida e se desinteressa por continuar comendo. Então, esse aqui é um comportamento motivacional para beber e esse aqui é um comportamento motivacional para comer. Tá legal. Agora eu acho que vem uma parte ultra interessante, onde é que esse circuito começa a ficar um pouco mais complicado, que é o circuito de papéis, e tem um trabalho aqui do Clover-Bussey que acabou gerando uma síndrome, a gente conhece como síndrome de Clover-Bussey, mas esse trabalho do papéis foi seminal, e a parte mais interessante é que parece que ele escreveu esse negócio em 24 horas, ele sentou, escreveu o artigo, submeteu, mudou a história da humanidade, ele fez isso ele teve outras contribuições, tá? O Papéis ele era um pesquisador que envolvia outras áreas, mas essa área dele para poder ajudar nisso foi fantástica. E basicamente ele pegou emprestado um circuito que estava relacionado ao processo de olfação, que esse processo de olfação, o Paul Broca descreveu um sistema que ele chamou de sistema límbico, ou de lobo límbico, que envolvia essa região do giro do cíngulo. E ele chamava de limbus, porque limbus significa limítrofe. Então é tudo aquilo que limita o corpo caloso, ou tudo aquilo que limita essa parte de baixo do cérebro. Então ele pegou toda essa região que estava por baixo aqui e chamou isso aqui de lobo límbico, né? O Papéis tirou essa história, inclusive o Broca, quando fez isso foi uma proposição dele do lobo límbico, de 1878, é bem anterior ao Papéis. E tinha um outro cara que trabalhava com ele, que era o Godfrey Treviranus, né? Tem que olhar lá, mas eu acho que é Treviranus, esse que é o nome dele. Mas o Godfrey Treviranus, o que ele mostrou é que áreas que tinham a ver com essas regiões aqui, ó, para-hipocampais, principalmente córtex peririnal, eram áreas que o tamanho dela em distintos animais meio que acompanhava o tamanho do trato olfativo, ou seja, do bulbo olfatório. Ou seja, o tamanho do bulbo determinava o quão grande seriam essas áreas. Então ele achava que essas áreas tinham... E tem, viu? E tem tudo a ver com processamento olfativo, como vocês devem ter visto na aula da Grace lá. Mas
a proposta aqui do papéis era que esse circuito talvez estivesse envolvido em outros aspectos de emoções. E a ideia dele esse circuito, ele envolveria o giro do símbolo, passaria pelo hipocampo, o hipocampo mandaria uma projeção para o hipotálamo para o tálamo, e o tálamo de volta para o círculo, montando um loop fechado. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas ele montaria um loop fechado aqui, ó, de um circuito que sairia daqui, passando aqui por baixo. Essas aqui são as fibras do fórnix que passariam aqui por baixo, iria para os corpos mamilares aqui. Então, esses aqui seriam os corpos mamilares que estariam no hipotálamo. Do hipotálamo, ele iria para o tálamo anterior. Do tálamo anterior, ele iria para o giro do símbolo, que por sua vez iria para o hipocampo, fechando o circuito. Então, o circuito ficaria assim. Só que isso em diagrama esquemático fica desse jeito aqui. Eu queria mostrar para vocês isso em anatomia. Eu sei que vai ser uma recordação rápida de anatomia, mas eu acho que é importante para a gente fazer isso. Mas é importante ver que o neocórtex, que é essa estrutura mais nova, né, essa estrutura que é considerada assim evolutivamente mais recente, né, e talvez algo que nos dê capacidade de resolver problemas e etc., maior, né? Essa estrutura do neocórtex seria a comunicação direta. Aqui seria a riqueza emocional. Eu sinto uma dor no meu peito quando alguém morre. Eu não tenho estímulo sensorial nenhum, mas eu simulo isso através até mesmo de processos internos. Então, essas comunicações aqui seriam a riqueza emocional. A experiência emocional estaria aqui, e o hipotálamo, como a gente descreveu anteriormente, seria a expressão visceral dessa resposta da emoção. E aqui seriam as aferências sensoriais, tanto para o hipotálamo quanto para o tálamo. Está faltando aqui, mas eu poderia ter essas duas projeções aqui. Esse circuito ficou tão famoso que ele foi batizado por MacLean depois como o circuito de papéis. Desculpa, gente, eu vou continuar falando, mas o telefone está tocando. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu acho que é interessante, seriam essas imagens. Aqui você tem o lobo, o sistema ventricular. Aqui você está com o hipotálamo no terceiro ventrículo. Aqui está o hipocampo do lado. Deixa eu tentar fazer um desenho esquemático aqui, mais ou menos. Mas é mais ou menos assim. Pega uma folha de papel e recorta a folha de papel. Deixa eu pegar aqui, só um segundo, gente. Deixa eu me botar na tela inteira e fazer isso, mas isso aqui vai ser um dado, uma forma interessante de fazer. Mas pega essa folha de papel e recorta ela em formato de T. Eu estou tentando fazer vocês lembrar das aulas de embriologia, tá? Mas se você fizer isso, esse aqui estaria o tubo, né? Assim, tá aqui, notocorda aqui embaixo, etc. Mas ele estaria mais ou menos desse jeito. Mas imagina que ele cresça, e aí essa região do prosencéfalo, que dá origem ao telencéfalo, ela entorta assim e faz isto. Isto aqui, ó. Então, eu vou abrir isso aqui, tá? Então, aqui está o T. Aqui está o T. Eu vou entortar ele aqui. Essa aqui seria os córtex frontais. Esse aqui seria o giro central, estaria por aqui. Aqui estariam os lobos temporais. Aqui estaria o córtex occipital aqui no fundo. E a ponta do lobo temporal, aqui onde está a amígdala. Você consegue ver que não tem muito jeito desse negócio não dar a volta aqui, ó, não fazer isto aqui por cima, para chegar aqui, né? Se a ideia é chegar aqui no meio, ele tem que dar essa volta, ele tem que dar essa volta por aqui, né? Opa, cadê a câmera? Ele tem que dar essa volta por aqui. Então, isso aqui é só para mostrar, e agora eu vou mostrar alguns desenhos de anatomia, que é exatamente isso que acontece. Ou seja, o sinal que está aqui, ele passa pelas fímbrias do fórnix. Então, vamos ver os filminhos. Se você dá uma olhada aqui, então aqui tem o ventrículo, aqui está o corno, né, anterior, o corno posterior. Aqui está o terceiro ventrículo com a abertura e a comissura talâmica lá dentro. Aqui está o aqueduto de Silvius, quarto ventrículo. Aqui está o hipotálamo, que está aqui no meio. Então, esse aqui seria o hipotálamo. Aqui o aqueduto, né? O hipocampo estaria bordeando aqui. Olha, então vamos ver o próximo filme. Se você der uma olhada aqui, aqui está o hipocampo. Ó. Opa, deixa eu tirar ele aqui, senão vai atrapalhar a ver. Mas aqui está o hipocampo. Esse vermelhinho aqui é o complexo amigdaloide. O que você está vendo aqui são as fímbrias do fórnix que estão passando por debaixo do corpo caloso, logo abaixo dele. E elas estão morrendo no hipotálamo, no corpo mamilar. Na verdade, quando as fímbrias do fórnix dão essa volta por baixo aqui, tem essa
comissura anterior que comunica os dois lobos temporais, né? E isso é uma coisa interessante, porque ela poderia mandar informação das emoções de um lado para o outro. Então eu teria um pedaço que iria por cima e outro pedaço que iria por baixo. O pedaço que vai por cima vai para o beta núcleo da estria terminal e morre em estruturas do septo, né? Ou estruturas septais, que estariam mais nessa porção de lobo pré-frontal, ventro lateral, ou basal, ou órbito frontal. E essa parte que passa por antes, né, que vem aqui, está a comissura anterior e que vem antes, essa aqui encurva e vai para o hipotálamo. Essa aqui vai para os corpos mamilares do hipotálamo, que por sua vez tem projeções diretas, feixo mamilo-talâmicos, que vão projetar para o tálamo anterior. Então aqui seria esse caminho, aqui é uma outra visão disso, você consegue ver aqui a comissura anterior, aqui você vê que ele tirou essa projeção, aqui está aquela parte que vem pela frente e vai morrer no septo, e a parte que vai por trás, que vocês estão vendo aqui, ó, e que vai morrer nos corpos mamilares. Isso comunica coisas que estão lá no lobo temporal com coisas que têm a ver com comportamento motivacional. Olha, eu mostrar aqui então que esse circuito ficou muito famoso e ele é usado até hoje porque nós sabemos que coisas desse tipo aqui hoje têm a ver com memória. E tem várias coisas aqui perto que têm a ver com as emoções. E várias coisas aqui que têm também a ver com as emoções e têm a ver com comportamentos motores. O tálamo nem se fala. Mas isso aqui meio que junta a seguinte ideia. Eu tenho emoções podendo ser geradas por entradas diretas e gatilhando o processo que a gente estava descrevendo antes, ou eu posso fazer uma coisa do seguinte tipo, eu aponto um revólver, por exemplo, para uma criança. A criança pega o revólver e bota na boca. Eu aponto um revólver para um adulto, o adulto sabe que ali dentro tem um cartucho que vai soltar um projétil que pode matar você por intoxicação de chumbo no sistema nervoso central. Mas ele vai te dar um tiro e pode te matar. Então, no primeiro caso, o revólver não gera medo na criança, mas gera um medo absurdo, uma resposta de medo absurdo num adulto que conhece e sabe o que é uma arma. Nesse caso em particular, esses papéis do hipocampo projetando para o hipotálamo são cruciais para isso. Ou seja, eles evocam esses tipos de memória e jogam. E essas comunicações do giro do 5 com o hipocampo, com o hipotálamo, via hipocampo, são importantíssimos. Tá legal. A síndrome de Clover-Bussey, que é muito interessante, eles pegaram e fizeram uma lesão nos lobos temporais desses macacos rezos. Eu até escolhi essa foto aqui só porque ele parece que está rindo, parece que esse macaco está alegre pra caramba. Mas de qualquer jeito, quando ele fez isso e teve essa remoção bilateral, e essa ele remove giro para hipocampal, hipocampo, complexo amigdalóide, ele tirou todo o hipocampo mesial, toda a parte mesial do lobo temporal, perfeito? Eu falei hipocampo, está errado. Toda a parte mesial do lobo temporal. Inclusive hipocampo e todas essas regiões para hipocampais, giro para hipocampal e hipocampo. O que acontece é que como eu arrebento também essa parte mesial, que é esse giro fusiforme, a capacidade de reconhecer objetos familiares, a capacidade de reconhecer rostos e coisas, desaparece. Esse bicho perde isso. Ele tem uma hiperoralidade e começa a comer desesperadamente. Inclusive o peso dele começa a subir do animal. O comportamento sexual dele fica extremamente alterado. E as mudanças emocionais ficam enormes. Esse animal fica extremamente agressivo. Ele começa a ficar agressivo. Só que tem uma característica interessante. Ele perde o medo. Essa é a parte talvez mais legal dessa história. Ele perde o medo quando você tem essa remoção. Isso significa que naquele circuito que foi mostrado antes, parece ter ficado uns pedaços de fora, porque se você der uma olhada aqui, não tem amígdala aqui em lugar nenhum, e outras estruturas de globo temporal. Mas com esse trabalho de Cleveland-Bussey, chamou muito a atenção de alguns pesquisadores. Olha aqui para você ver um macaco com uma lesão dessa, ele não tem problema nenhum de ir lá e segurar uma cobra. Entenda, sem a lesão, esse macaco não se aproximaria dessa cobra nem por decreto presidencial. Mas aqui ele se aproxima e tenta segurar a cobra sem nenhum problema. Entenda, tem agnosia visual, tendências orais, cacofagia, ele come fezes, etc. Mudanças emocionais, hipersexualidade, mas também tem essa perda total ao medo, né? E essa perda total, essa sensação de medo. Então a amígdala passou a acender uma luzinha vermelha em quem estava estudando esse assunto para poder falar, opa,
eu acho que essa é uma estrutura importante para lidar com o processamento de medo. E o MacLean, eu diria que ele teve um papel importante nessa história, que foi amplificar o circuito de papéis. E eu vou falar sobre isso rapidamente, mas o que o MacLean fez, ele criou uma ideia de um cérebro triuno, que teria uma parte basal do cérebro, que seria a parte reptiliana do cérebro, uma parte mesial do cérebro, que seria essa parte paleomamífera, né, que seria assim, é uma mamífera mais antiga, e essa parte aqui, que seria o córtex, seria a mamífera mais nova. Então aqui estaria o processamento de linguagem e coisas aqui nessa paleo-complex dele aqui, né, que é a velha mamífera, né, essas seriam as emoções, e essa parte reptílica aqui, que seria basicamente núcleos da base e tronco cefálico, né, e tronco cefálico, seria para agressividade, territorialidade. Então isso aqui seria a parte que a gente trouxe do processo evolutivo dos répteis. Tem algumas coisas que não batem muito com esse negócio aqui, é que os três complexos seriam semidependentes, mas em 60, répteis e aves teriam, a ideia dele é que teriam somente gânglios da base. E isso não é bem verdade. Várias dessas coisas nós sabemos que não é bem verdade. Se você der uma olhada aqui, desculpa. Se você der uma olhada aqui, esse pássaro aqui, ele tem comportamentos de conseguir fazer ferramentas, né? E você vai ver que ele vai fazer uma ferramenta para pegar a comida que está aqui. E ele consegue fazer isso, e botar o seguinte, na escala evolutiva, ele não seria um neomamífero. De forma nenhuma, ele está mais próximo dos dinossauros do que de qualquer coisa aqui. Mas de qualquer jeito, se você ver, ele consegue entortar o troço e fazer uma ferramenta para pegar. Então a ideia de que esse pedaço era importante para desenhar ferramentas e coisas e processos, né? É isso meio que a parte do cérebro, do pensamento, né? Isso mesmo que talvez não bata dentro do cérebro dele. Mas a ideia dessa parte límbica, que seria o velho mamífero, né? E essa parte aqui das crises, que seria o reptiliano, tá legal. Essa aqui parece bater um bocado. Essa parte mais baixa aqui, que seria tronco cefálico, cerebelo, núcleos da base, etc. E essa parte aqui, que estaria relacionada com emoções, memórias e habilidades, etc. Então aqui seria a parte analítica sua, né? Essa aqui seria a parte emocional sua e aqui seria a parte neurovegetativa sua, né? Então essa foi a ideia da proposta do MacLean para isso, né? Então o circuito dele passou a incluir outras áreas. Aqui está o circuito de papéis, que ele propôs manter, mas ele começou a incluir o complexo amigdaloide, e tem projeções reais do complexo amigdaloide para esse bad núcleo da estria terminal. Ele vai, inclusive, quase que junto com essas outras fibras, e ele vai para essas regiões hipotalâmicas, tem projeções da amígdala direta para hipotálamo. Essas projeções diretas da amígdala para hipotálamo estão relacionadas a experimentos de condicionamento clássico de medo, nós vamos falar sobre isso depois. Então aqui está o circuito de papéis, então assim, aqui está o circuito de papéis, e ele acrescentou isso, ele acrescentou a amígdala, ele acrescentou projeções diretas de córtex associativo, como o parietal, como o córtex pré-frontal, principalmente as regiões orbitofrontais ou as regiões ventrolaterais do pré-frontal. Então ele ampliou o circuito de papéis e criou, ele foi o cara que deu o nome de sistema límbico para esse circuito das emoções, perfeito? Então ele destacou a importância do hipotálamo, ele aumentou ainda mais essa ideia da importância do complexo amigdaloide nesse processo, inseriu áreas como o septo, né, das regiões septais, onde aquela projeção que passava por cima ia, né, do processo, e córtex pré-frontal. Beleza. Eu vou parar por aqui e nós continuamos com a parte B na próxima aula.